Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like, hein? Deixa o seu joinha aí. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a estratégia muito bem executada pelo Pedrinho para que uma empresa possa comprar as ações e tirar de vez a 777 do caminho de São Januário. Alterações na tabela do Campeonato Brasileiro poderão fazer com que o trem-bala da colina desembarque de avião em Chapecó. Eu vou explicar. A atualização da tabela da Copa do Brasil vai trazer um certo incômodo ao torcedor do Vasco da Gama. E o número de sócios do Vasco, hein, aumentou demais com a chegada do Felipe Coutinho. E olha que ele não fez ainda o primeiro gol, ele não tabelou ainda com o Payet e nem houve uma triangulação entre ele, Payet e Verratti. Quando isso tudo acontecer, o Vasco vai bater a marca dos 100 mil com certeza. Vou atualizar para você os próximos jogos do Vasco, os horários e as datas, é importante. E a partida contra o Fluminense, hein? Saiu de Cariacica, oficialmente, e agora está indefinido. Vou te explicar. Tudo isso e muito mais. Antes da vinheta, vire membro do meu canal. Vem aí um baita sorteio para que você possa concorrer e quem sabe ganhar um kit oficial do Vasco, oferecimento da loja Gigante da Colina, que fica no centro do Rio de Janeiro. O link está na descrição. Mas você vai receber no conforto da sua casa. O sorteado, dentre os itens, vai receber uma camisa do Vasco. A de 98, a camisa do Centenário, a camisa da conquista da Libertadores da América. Para isso, basta que você vire membro do meu canal. A vinheta para que você possa se inscrever e na volta a gente vai falar sobre o Vasco por aqui. Se inscreveu no canal, né? Não se inscreveu? Se inscreva agora no canal e vire membro para concorrer aí a uma baita camisa do Vasco da Gama. Começa o assunto logo quente, envolvendo a venda das ações da 777. O Pedrinho vem utilizando uma baita estratégia. Ele já mostrou para o mercado. O mercado já sabe que as ações da 777 estão à venda, mas o Pedrinho evita falar isso publicamente, para não desvalorizar o Vasco da Gama, para não desvalorizar as ações, para que nenhuma empresa chegue com caixa de banana e compre as ações e vire sócio do Vasco da Gama na 777. O Vasco já mostrou para o mercado que ele é gigante pela força da torcida, que tem bons resultados em campo, quando bem administrado pelo Pedrinho, colocando as pessoas certas, as pessoas que entendem de futebol na SAF do Vasco. O Vasco já subiu na tabela do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 6 jogos foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Pô, se a cada 6 jogos o Vasco tiver esse rendimento, tá excepcional, torcedor. Tá excelente. Então o mercado já entendeu isso. E já sabe que existe a possibilidade do investimento no Vasco. Só que o Pedrinho não quer desvalorizar. E mais, essa empresa que vai chegar para comprar essas ações precisa entender, isso vai acontecer numa conversa com o Pedrinho, a importância de manter o Pedrinho como administrador. Ele indicando as pessoas, e não como a 777, que foi investiu no Vasco e colocou as pessoas dela, que não entendem bulhufas, que só querem fazer negócios no Vasco da Gama, sem pensar em montar um time para conquistar títulos. Isso ficou bem claro. A fala do Pedrinho quando ele disse dos bônus, né? Vai receber um bônus se o Vasco não cair. Porra, brincadeira, né? O cara que pensa pequeno no Vasco. Não podemos cair, tem até um presente para você. É isso. E a ideia é, precisamos ser campeões. Tem um presente para você. Vamos para a Libertadores da América. Tem um presente lhe esperando. Esse é o pensamento grande do Vasco da Gama. E essa empresa que chegar ao Vasco, ela precisa entender isso. Investir no Vasco, porque ela precisa ter os rendimentos, ela precisa ter os ganhos, mas entender que para isso, pessoas que entendam de futebol precisam estar lá dentro, lideradas pelo Pedrinho. Bom, tabela do Campeonato Brasileiro. Torcedor entenda, antes da Copa do Brasil. O Vasco vai jogar no dia 31 contra o Atlético Goianiense, no estádio Antônio Ascioli pela Copa do Brasil, 9h30 da noite.
E atenção, existem as emissoras que detêm os direitos de transmissão. Às vezes você transmite na TV Globo e no Sport TV, às vezes na TV Globo e no Premiere, às vezes na Amazon Prime e no Sport TV. São as emissoras que detêm os direitos. Vasco e Atlético Goianiense, todo mundo quer transmitir. Este jogo em Goiânia será transmitido pelo Sport TV para algumas praças, TV Globo para algumas praças, Premiere Brasil inteiro e Amazon Prime idem. Todos querem transmitir o jogo do Vasco. A partida de volta, esse é o incômodo no torcedor. Embora o Vasco vá lotar São Januário, porque o número de torcedores é muito maior do que a capacidade do estádio, mas esse jogo será na terça-feira, dia 6 de agosto. Horário muito ruim, 15 para as 10. O jogo começa às 15 para as 10 da noite, em São Januário. Mas, a exemplo do jogo de Goiânia, será transmitido pelo Sport TV, TV Globo, Premiere e Amazon Prime. Portanto, terça-feira, 6 de agosto, a partida de volta em São Januário. Campeonato Brasileiro, tivemos uma alteração importante. Vasco e Grêmio, domingo, lá em Chapecó. O jogo, a princípio, seria às 4 da tarde. O jogo será às 19 horas em Chapecó. E o Vasco pensa em fretar um avião, trem-bala chegando a Chapecó de avião. Por quê? Há uma dificuldade na malha aérea brasileira para desembarcar sábado em Chapecó. Você não tem tantos voos comerciais. E aí você precisa se adaptar. Horário de treino, alimentação e logística por conta da malha aérea. Se o Vasco fretar um avião, além de você seguramente fazer um voo direto, você escolhe o seu horário para voar. Então você escolhe o seu horário para treinar, para se alimentar e para fazer o deslocamento, de acordo com as suas necessidades. Então é importante esse fretamento. O que pode acontecer é que, independente de fretamento ou não, o aeroporto de Chapecó pode estar fechado para voos e decolagens, porque isso acontece muito em Chapecó, como acontece também em Caxias do Sul. Mas esse é um problema que você pode enfrentar, trio de arbitragem, Grêmio ou Vasco. Isso independe de fretamento. Você vai contar com a ajuda dos céus para que o aeroporto esteja aberto em Chapecó. Mas o fretamento, sem dúvida nenhuma, é uma baita ideia para você chegar com mais tranquilidade e no seu horário, na sua logística. O jogo Vasco e Fluminense, importante destacar também. Esse jogo estava programado para o dia 10 de agosto, em Cariacica, estádio Kleber Andrade. No último sábado, teria início a venda antecipada dos ingressos. Esse jogo já saiu de Cariacica, não está mais programado para lá. Você pega a tabela do Campeonato Brasileiro na CBF, está lá a definir. Na programação do Vasco também está a definir. Ou seja, nesse momento, a partida está com um local indefinido, o que antes estava programado para Cariacica. A empresa Metrópole Sports, que comprou esse jogo e levou para Cariacica, anunciou o jogo, inclusive o início da venda. Se esta partida não for confirmada para o Maracanã, é muito provável que se confirme em Cariacica. Mas nesse momento, o jogo está indefinido de maneira oficial. Beleza? Um ponto que eu queria falar também, destacar que é importante. O jogo Vasco Atlético Goianiense está marcado para terça-feira, em São Januário. Então, o jogo anterior a esse, que é pelo Campeonato Brasileiro, também em São Januário, diante do Bragantino, será no sábado, para que haja um intervalo mínimo. Então, o Vasco joga sábado contra o Bragantino, 7 horas, em São Januário, no dia 3, para no dia 6, jogar contra o Atlético a partida de volta da Copa do Brasil em São Januário. Sócio torcedor, sócio gigante, o Vasco aumentou demais depois da chegada do Coutinho. Ele chegou, o Vasco tinha 35 mil sócios. Nesse momento, o Vasco já superou a marca dos 53 mil. E olha que o Coutinho ainda não tabelou com o Verratti, e nem com o Payet, e nem marcou o primeiro gol. Quando isso acontecer, certamente o Vasco vai chegar lá à casa dos 100 mil. Lembrando a você, de segunda a sexta-feira tem a Hora do Vasco. Programa para que a gente possa interagir melhor, é ao vivo no meu canal do YouTube. Eu estou te esperando.